Olha, eu venho falando há um bom tempo que Lula e o PT estão apavorados. Mas a ação de ontem de Flávio Bolsonaro em Israel com o primeiro-ministro Netanyahu foi algo absurdo, que forçou o Lula a pedir arrego para o Donald Trump, literalmente. E se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender nos mínimos detalhes o que está por trás dessa estratégia. Eu sou Stefan, especialista em campanhas políticas. Olha, a gente precisa voltar um pouquinho no passado para entender melhor como isso aconteceu, como o Lula ontem ficou desesperado e decidiu ligar para o Donald Trump, aceitar acordo e falar que vai visitá-lo. Vocês vão entender. Há algum tempo atrás, basicamente dia 20 de janeiro, hoje é dia 27, ou seja, basicamente aí 7 dias, talvez um pouquinho mais, o Donald Trump fez o convite a Lula, convidando ele para participar do Conselho de Paz lá relacionado a Gaza. E no momento que ele fez esse convite, ele até elogiou o Lula. Ele fala, primeira coisa, o Trump, ele sabe quem é o Lula, ele sabe que o Lula é parceiro de Maduro e sabe tudo isso, mas o Trump sabe que o Lula é um tonto, o Lula é fácil de ser enganado, é uma criança. Então o Trump, ele faz uns convites para expor o Lula publicamente, porque Lula tem diversos acordos, apoia o Hamas publicamente, é pessoa não grata lá em Israel, ninguém quer saber de Lula, e Lula fala contra Israel, que é o maior parceiro dos Estados Unidos. Então não faz sentido nenhum Trump gostar de Lula, sendo que Lula não é pessoa não grata para Israel. Então Trump faz esses convites para Lula e Lula, obviamente, não dá nem sim nem não, meio que nega. Então passaram alguns dias, então Trump foi lá, formalizou o Conselho de Paz, a Argentina faz parte, é um outro tópico, tá? Mas assim, sobre este convite que Trump fez para Lula, naquele momento Lula não aceitou. Nesse momento, Flávio Bolsonaro já estava em território norte-americano, fazendo visitas, falando com alguns congressistas e tentando colher apoio exatamente para o processo eleitoral que ainda vai acontecer. Passaram-se alguns dias e Flávio Bolsonaro participou de um evento em Israel e, acompanhado de Eduardo Bolsonaro, ele encontrou ontem, dia 26, o primeiro-ministro Netanyahu de Israel. Então, eles fizeram um encontro ali, obviamente um encontro para foto, mas eles já devem ter conversado muitas coisas. É claro que esse é um importante apoio para o pré-candidato Flávio Bolsonaro. Aí você pode estar falando, você aí que é de esquerda, que está apavorado com essa informação. Imagina, você apoia uma ingerência de países estrangeiros. Ué, o Lula dava apoio para o Maduro. O Maduro dava apoio para o Lula, Fidel Castro dava apoio para o Maduro e Flávio Bolsonaro não pode receber apoio do primeiro-ministro de Israel? Não pode receber apoio do presidente Trump? Eu não entendo essa lógica. Mas vamos continuar. Esse encontro foi feito ontem e, obviamente, é um encontro importante. Israel é uma potência. Não é só pela questão econômica, mas principalmente pela questão de inteligência. O Mossad, que é a principal agência de inteligência do mundo, vocês já sabem do que eu estou falando, eles detêm muitos controles com relação a informações. E, obviamente, qualquer país civilizado precisa ter como parceiro Israel, em algum sentido. Precisa ter, principalmente da questão da tecnologia. Então, Netanyahu recebeu com boas-vindas o filho de Bolsonaro, aqui está dizendo o Diário do Estado, ministro de Israel, e deseja sorte para a eleição de Flávio, que vai acontecer agora em outubro. Mas veja só o que aconteceu. No momento, no dia em que Flávio Bolsonaro estava encontrando o primeiro-ministro de Israel, Lula conversa com Trump e confirma a viagem para Washington. Olha só, vocês se lembram do ensaio que Lula fez, aquela reunião que era só um ensaio, que nunca aconteceu? Pois bem, agora, segundo está noticiando as matérias aí, as principais redes de notícias do Brasil, Lula irá encontrar Donald Trump no Capitólio, lá nos Estados Unidos. Vai ser algo maravilhoso. Mas eu vou dar uma dica do que vai acontecer ali na frente, mas antes vamos entender a lógica disso. Então,
Eles conversaram sobre a questão do Conselho de Paz da faixa de Gaza. Lula deu umas dicas pro Trump. Trump, não coloque esse cara aqui, não coloque esse país. E o Trump deve ter ouvido, né? Nossa, Lula, você é tão inteligente, vou te ouvir. Olha só o controle, né, de Lula com relação ao mundo. Lula tá super bem. O Brasil tá uma maravilha. Olha só o STF, olha só o nosso judiciário, olha só o nosso composto político. Que beleza, né? Lula, olha a carinha do Lula aqui serena, dando apoio mental para Donald Trump. Então eles acordaram depois de uma viagem que Lula vai fazer, se não me engano, para a Índia. Não sei se é para a Índia, tem que confirmar isso. No retorno, fará uma visita a Washington para conversar com Donald Trump. Será uma loucura, né? Eu acredito que essa reunião pode acontecer alguma coisa aí surpreendente. Por quê? O Trump, quando recebeu o prefeito eleito, recém-eleito de Nova York, comunista, socialista, tudo, ele tratou muito bem o prefeito. E, inclusive, tentaram constranger lá o prefeito de Nova York, dizendo: por que você não fala aquilo que você pensa do Trump na frente dele agora? E aí o Trump falou assim: eu sei o que você pensa e eu não me importo com isso. O Trump faz isso. O Trump prefere ter os seus adversários, os seus inimigos muito mais próximo. E é aí que está o pulo do gato. Olha, gente, depois que o Trump começou a tratar com Lula, vocês repararam que o governo brasileiro, o Lula especificamente, fala muito mal do Trump nos seus eventos, fala como se o Trump fosse um louco. E o Trump mantém o elogio a Lula. Mas só que os escândalos no Brasil estão ocorrendo assim num nível que ninguém consegue entender. Olha o que aconteceu com relação ao Banco Master. Olha o que está acontecendo ao STF. Olha o que está acontecendo. Então, a minha análise com relação a isso é de que Donald Trump está criando ações por meio da inteligência norte-americana no Brasil e revelando assuntos de alta complexidade que somente agências de inteligência de muita eficiência poderiam fazer. E veja que a Polícia Federal vem agindo muito bem com relação a essas investigações. Tem gente que reclama da Polícia Federal, acha que a Polícia Federal é do PT, acha que a polícia... Gente, presta atenção. Petista, bolsonarista, tem em todo lugar. Então, sempre você vai ter em qualquer departamento público, privado, aquela pessoa que, de repente, ela é de esquerda, de repente é de centro, de repente... De centro não, tá? Mas é de direita, é natural. Agora, existem núcleos internos dentro de cada um desses departamentos que eles não têm muita influência. A prova disso é que muitas coisas estão explodindo aí. Então veja o que aconteceu ontem. A reunião de Flávio Bolsonaro com Netanyahu fez com que Lula se posicionasse assim: peraí, eu não posso deixar esse cara, daqui a pouco ele vai se encontrar com Donald Trump, já recebeu o elogio de Donald Trump Eduardo, sabe que a família de Bolsonaro é próxima e tem todo um prestígio com Donald Trump, eu vou ficar muito isolado, eu não posso chegar assim, eu tenho que ter uma foto do Trump lá, apertando a mão dele, dizendo assim que o Brasil conversa com todo mundo, a democracia, a gente luta pela paz, a soberania, mas não está adiantando. E o porquê? Porque o dinheiro está sendo gasto com coisa errada. Você aí no seu município está bom? Não está bom. Por que não está bom? Porque não está vindo dinheiro mais. Não está vindo dinheiro para construir absolutamente nada. Os deputados aí da sua região, cadê os deputados da sua cidade? Sumiram, não sumiram? Por quê? Independente se é de direita ou de esquerda, hein? Sumiram. Porque não tem mais emenda, não tem nada. O Brasil está falido. Falido. E o responsável por isso é Lula e seu eleitorado. Então, agora, Lula está perdidinho. Então, você veja, quando o problema está acontecendo aqui no Brasil, que ele deveria estar ficando, ele sai para fora porque ele vê uma mensagem fora do país e ele precisa se posicionar. Eles estão perdidos, apavorados. E quem está nadando de braçada é Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro está deixando o pau comer aqui no Brasil com essa historinha agora de republicanos, com Tarcísio. Tarcísio está perdido. Tarcísio, só um recado, hein? Olha só, se eu fosse o PL, eu já lançava aí um pré-candidato. Já lançava um pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Você ia ver que gostoso ia ser. Gostoso ia ser, Tarcísio, só para você ficar já meio maluco. Ah, e lançaria também
um candidato ao Senado, hein? Um candidato ao Senado. Dá para fazer. Eu faria, hein? Olha só, tem um vice-prefeito de São Paulo. Pô, tem muita coisa aí que poderia acontecer. Só para dar uma esquentada aí pro Tarcísio acordar pra vida, né? Porque o Tarcísio tá adormecido, a Bela adormecida. Então é isso, meu povo. A ação de Flávio Bolsonaro ontem foi genial. Fez com que Lula se expôsse num tabuleiro ainda mais, tá? Então Lula, vulgo Joe Biden, brasileiro, está exposto. Eu quero agora ler nos comentários o que você acha disso. Me fala de onde você é. Tá muito bacana, tem muita gente de tudo quanto é lado do país chegando aqui no canal. Eu gosto de responder, falar com vocês e fiquem tranquilos, podem dar sugestão, crítica. Aqui a gente tá construindo esse canal juntos, beleza? Se você chegou aí até o final desse vídeo, eu vou pedir, olha, curta esse vídeo aqui, me dá uma forcinha, compartilha. Se você não é seguidor, siga esse canal, porque, olha, você vai me ajudar bastante. E o mais importante, faça com que essa mensagem chegue ao máximo, ao maior número de pessoas possível. Assim você me ajuda ainda mais, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, da sua família. E que Deus abençoe e salve o nosso Brasil.